uma vez estamos aqui para um programa Um Fato, Duas Visões. É um programa que é produzido pela Faculdade de Educação e pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Hoje com uma convidada especial, uma convidada muito importante na nossa universidade, que é a professora Matilde Neder. Tudo bom, professora? Tudo bem, ótimo. Muito contente por estar aqui a convite de vocês. E, junto comigo, a minha eterna companheira Neide Nofes, diretora da Faculdade de Educação. Matilde, Oi. você tem um longo trajeto como psicóloga que trabalhou em várias áreas, em vários lugares. O que você poderia falar hoje sobre a sua visão de psicóloga em relação a famílias? Vamos começar pelas famílias. A família está sendo cada vez mais reconhecida como um fator de importância, talvez de maior importância no processo educativo, sabe? Tanto lá, desde que nasce ou antes de nascer a pessoa ou a criancinha, desde esse comecinho, mas acompanhando depois. A família vai com a criança para a escola, a família vai estar com ela enquanto ela está lá, né? Eu acho interessante o que está acontecendo atualmente. Ontem, conversando com uma secretária aqui da universidade, estavam comentando gripe, resfriado do filhinho e assim. Eu perguntei para ele entrou na escola? Ela disse, acabou de entrar. Eu falei, então agora vão começar os resfriados, os isso e os aquilo. Ele fica ali protegidinho em casa, né? Uhum. Aí vai para a escola. E vai indo cada vez mais cedo para a escola. Você discorda dessa posição, Matilde? Olha, é uma condição que se impõe no momento. Eu não tenho mais nem que concordar ou deixar de concordar. E qual é a atuação que o psicólogo tem que ter junto à família, pensando nessas coisas que você está falando? O psicólogo, primeiro, vamos ver se a família procura o psicólogo para o psicólogo dizer alguma coisa. Agora, genericamente, dizendo assim para todos, independentemente de ser procurado, eu digo que se é uma necessidade social, muito bem, você vai ver como você pode dar uma assistência para a família e para a criança e para a escola. Nesse momento. E é interessante ver que a escola colabora muito. A escola dá uma contribuição. Olha, o bebezinho chega e logo, impressionante, porque logo ele está se acostumando ali, se relacionando com os outros bebês e com os professores, né? Então, eles estão preparados para receber um nenenzinho, eu chamando de nenê, né? É um bebê, para né? mim é nenenzinho. Sempre tenho uma curiosidade. Né? Nós temos presenciado, nós da escola, né, da educação, o que eles chamam de mudança dentro da família, né? Ou por o ficante, ou porque o amigo, ou porque se separou, se divorciou, ou porque de repente é 2 homens, 2 mulheres. Como você vê essa composição que está em transformação na sociedade, certo? E aí o papel da escola, como você vê isto? Olha, eu penso que o problema está mais fundo. Certo. E não dependeria do que eu penso, do que você pensa, do que ela pensa, se nós também não pensarmos numa base para esse pensamento. Eu penso que se trata aí de uma questão de pressuposto, que eu diria hoje teórico, mas na realidade é um teórico condutor de vida. Quer dizer assim, o que é que você, o que eu penso da vida e como é que eu considero a vida do ser humano, a vida do cachorrinho que eu levo para minha casa e cuido dele, a vida do meu bebê, assim, que é a vida para nós, de onde vimos para onde vamos. A questão é essa. Se eu não estou firme
bem apoiada, uma filosofia de vida, o que é o mundo para mim, o que é a vida para mim, né? E para mim como professor, para mim como educador, para mim como pai, como mãe, se eu não tenho essa posição, eu, desculpa a expressão, só faço bobagem. Porque eu vou um dia por um caminho, não deu certo, agora vou por esse, não deu certo. Se eu tiver um referencial, eu vou fazer a convergência para aquele caminho. Então, Matilde, hoje eu entro na livraria, não sei se a Neide tem essa mesma sensação, e os primeiros livros que eu encontro ao entrar na livraria é uma coletânea enorme, enorme de livros que dão ali. São livros de autoajuda. Como cuidar do seu filho, como fazer seu filho um príncipe, como... A felicidade está na mão. Uma boa parte desses livros a gente poderia jogar fora. Uma boa parte. Mas existem outros com conceituações bem dirigidas, uma boa condução, que nós poderíamos pensar em aproveitar e até utilizar. É isso que eu ia te perguntar, porque você diz, é importante que o indivíduo tenha uma filosofia de vida que o sustente e dirija. E aí, você acha que esses livros ajudam, eles atrapalham? Existe algum que você recomendaria? Depende, eu não recomendo nada para ninguém, você sabe. Agora, eu diria assim, que existem os livros com conceitos seguros, bons para se seguir e tal. Mas nada é para ser seguido se não é sentido e vivido por nós. Quer dizer, a mãe, o professor, o educador, o lixeiro, a moça do elevador, importa como ela vê a vida, o que é a vida para ela, sabe? Então, é a filosofia de vida. Eu volto sempre nessa parte, porque para mim é o ponto de partida. Né, nós temos, como nós diríamos assim, várias filosofias. Nós estamos num mundo com muita pluralidade de ideias, né? E a escola recebe todas essas diferenças. Desde imigrantes que chegam e, por exemplo, são muçulmanos, vários estados que vêm, países, né? Até a questão interna no nosso país, né? Ontem, por exemplo, eu vi uma pessoa foi cortar o cabelo e, terminado de cortar o cabelo, ela pegou todo o cabelo e guardou para fazer um ritual. Eu nunca tinha visto isso, né? Então, assim, essas diferenças de culturas, como você vê envolvendo a família? Como nós podemos lidar, embora seja uma coisa interna de cada um ou de cada família, como eu posso na escola fazer essa articulação, Matilde? Que pistas você nos dá? É uma pergunta boa, inteligente, mas é também uma armadilha, sabe? Sim, porque como é que você vai dizer siga por aqui ou siga por ali? Aí, exatamente. Mas existe a filosofia da escola. Exatamente. Se eu como diretora, se eu vou abrir uma escola X, eu não vou abrir uma escola que pensa que a vida é de uma transição assim, tal, e que deve ser assim, e que, portanto, se essa criança não tiver uma perninha, eu devo matá-la. E se aquela ali não enxerga bem, também joga ali no rio. Se a minha filosofia é essa, tenho que, como na Grécia Antiga, se ele não está perfeito com o seu corpo, não deve sobreviver. Se a filosofia é essa, não entra na minha escola. Não, a minha escola não é essa a filosofia. Posso entender o que se passa com eles, mas ela vai ter a sua escola. Então você está dando uma pista, você está dando uma pista, ao mesmo tempo que esse lado é uma pista muito grande para a família. Ou seja, cada escola tem o dever, eu diria até, de explicitar a sua filosofia. Então hoje nós temos, por exemplo, escola montessoriana, as mesmas escolas públicas que têm a sua própria filosofia. Então, entender a filosofia da escola,
entender para poder depois ou questionar, ou parcerizar, ou respeitar as diferenças. Ou, né? ou respeitar proporcionar ao outro a diferença. oportunidade de vivência daquela filosofia. Daquela filosofia. Quer dizer, eu não vou dizer, não, você é de tal, então aqui só Aqui não vem, você só não vai entra. na sua. Não. Venha, esteja aqui, mas a nossa vivência é essa. Você acha, Matilde, que a função do psicólogo, em alguns momentos, é ajudar a pessoa a explicitar sua filosofia de vida? Eu acho que devemos ajudá-la. Agora, é uma questão difícil de ser resolvida, porque até entre educadores, até entre psicólogos, entre médicos, entre assistentes sociais, você encontra aquele que eu chamo de imaturo filosoficamente. Quer dizer, ainda não sabe qual é o seu lugar no mundo e entre as pessoas. Então, como é que se vai fazer? Você vai dar oportunidade para eles para amadurecimento, mas não vou dar a eles a responsabilidade de educação, porque se ele não está maduro, não sabe para onde ele vai, como que ele vai ajudar o outro a caminhar? Então, nós temos, diria, hoje um problema muito grave de condução do mundo. Condução principalmente uma vez que nós dos valorizamos educadores. excessivamente uma certa imaturidade. Imaturidade. Eu diria mais do que imaturidade, uma diversificação muito grande na concepção de vida e uma necessidade de impor a minha forma de ver ao outro que tem outra forma de ver a vida e de viver. Então, nós estamos numa situação difícil. Você vê passeatas com isso, fulano deve ser assim. Deve ser por quê? Porque eu acho, porque eu quero, porque a minha forma de ver e de sentir é assim. Eu acho que nós estamos precisando de educação de base, da criança lá desde pequena a ser ajudada a encontrar o seu lugarzinho no mundo. Vendo, entendendo a sua coleguinha, seja ela dessa ou daquela religião, a consideração ao humano. Né? Uma mãe virou-se para mim e disse, ela chorou no primeiro dia, mas agora eu fico até ali longe, olhando, ela olha para ver se eu estou ali, dá uma risadinha e depois se hesita um pouquinho e depois corre para a companheira. Quer dizer, vai me deixar? A mãe pergunta. Ela tá, como é isso? Assim, o que você quer? Quer que ela vá ficar na escola e fique chorando porque você deixou ela lá? Ou você quer que ela se adapte? Quem tem que se fazer perguntas agora é você, para você mesmo. Então, você quer dizer para nós, ver se é exatamente isso. Hoje, nós teríamos que ter uma educação independente desse conhecimento específico que a sociedade está procurando, clareza do conhecimento. Conhecimento é a base da construção, o conhecimento que eu digo conceitual, o conhecimento mais científico, ele tem que ser precedido de um conhecimento do humano. O humano está na frente de qualquer conhecimento específico que possa estar trazendo. É exatamente assim? Eu não sei se exatamente, mas eu acho que é assim. Eu tenho que ver o humano. Só que esse humano, você disse que o seu humano é o humano, ela é o humano, eu também várias assim, concepções o humano, de humano, mas... e aquela outra que tem um outro pensamento quase humano. Oposto ao meu, diz que o dela é humano. Jogar a criança... São, né? A criança que vem com de bebê, cabeças né? humanas. Então, são todos humanos, mas acho que está assim, uma coerência na maneira de viver. Aquela pessoa com aquela concepção que nunca soube que existia a minha, sempre faz assim, assado, vivia de acordo com aquele... De repente, invadem lá a terra dela e ela, não sei como, ela está aqui. Ela está aqui. Agora, como fazer? Ela também vai ter que enfrentar essa questão. Como os nossos pais, os seus pais, eu não sei se são brasileiros de origem, os meus não são. Quer dizer, foram mais brasileiros do que muito brasileiro que eu conheço, do que muitos brasileiros que eu conheço. Mas eles vieram de um outro país, de um outro lugar. Agora,
tinha ali uma raiz. Os meus avós, assim, vocês querem vida nova? É típico, era típico. O libanês era chamado de o viajante, né? Porque o libanês tinha uma sede aqui, mas ia para lá, para outra parte do mundo, com um navio para lá e para cá. Ele era um viajante, né? E foi lá para onde hoje é a Holanda. Vocês sabem que a Holanda, o nome dela é Nederland? É mesmo. É terra dos Nether, né? É dele, tá vendo? Ótima lembrança. Matilde, você tem um longo trajeto na psicologia e você trabalhou em vários âmbitos, né? Você começou trabalhando, você trabalhou com crianças na terapia, no consultório, você trabalhou como educadora, você trabalhou com famílias, sendo, né, logo nos primórdios do atendimento à família. Você estava lá trabalhando com eles. Você foi, isso é importantíssimo contar para todo mundo, a primeira psicóloga no mundo a ser contratada como psicóloga num hospital, né? Eu não sei como é que as pessoas falam isso. Bom, fala. Mas enfim, né? Num lugar que era ali o domínio do médico, né? Você teve um reconhecimento, porque ser contratado é ser reconhecido como um profissional. Como é que você vê esse movimento do psicólogo? Assim, o que você foi vendo como função do psicólogo do tempo que você começou até hoje? Que coisas foram mudando ou elas são iguais? A gente faz ainda o mesmo trabalho, fundamentalmente, né? Claro, nós fomos abrindo para outros espaços de trabalho. Outras parcerias. Hoje outras parcerias. Né? Mas o que mudou para você nesse trajeto como papel de psicólogo? Eu tenho medo de falar uma bobagem agora, porque eu ia dizer assim, nada, mas não é nada. Muita coisa mudou. Entretanto, os pressupostos teóricos que eu estava comentando no início, eles continuam sendo necessários. Um referencial filosófico, um referencial de quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo, qual é o meu papel, qual é a minha finalidade, isso continua como uma necessidade. É impressionante. O que eu vi ainda outro dia, eu pensando, nossa, eu parei de escrever. Antigamente eu escrevia, eu era obrigada a escrever, porque vinha ali o pessoal do hospital. Escreve, preciso de tal coisa. Eu falei, como? Mas precisa tal coisa. Então, um dia lá, me mandaram escrever, escrevi. Me mandaram, eu tinha que escrever. Então, escrevi. Um dia eu fui chamada à diretoria. Eu queria conhecê-la para conversar um pouquinho. É uma pessoa importante, aquela diretora, a doutora Lourdes de Freitas Carvalho. Era diretora da ortopedia, lá no Hospital das Clínicas. Eu queria conversar com a senhora sobre isso, sobre aquilo. Começou a conversar sobre uns pontos. Eu achei curioso, mas eu fui respondendo a ela. Só anos depois, eu vim a saber, conversando com ela mesma, numa outra situação, que aquele meu artigo chamou a atenção dela como diretora. Porque não era para eu ser a primeira psicóloga lá na ortopedia, era para um outro professor da USP ir lá. Mas quem apareceu lá pelas mãos do Godoy Moreira foi eu. Eu não conhecia o Godoy Moreira, ele não me conhecia. É curioso porque ele foi me levar lá e me apresentou. Quando ele me apresentou, o outro candidato foi afastado, bom para ele, porque ele foi ser funcionário da Universidade de São Paulo, né? Dali, e ele me falou isso depois. Matilde, você pensa que eu fiquei triste assim? Fiquei, mas eu tive essa chance. Falei, muito bem, que bom. E meu alívio foi muito grande. Eu, então, fui trabalhar naquela época, ali no hospital, seguindo já uma orientação ali existente. Como eu fiquei curiosíssima pelo que estava acontecendo ali, eu falei, eu fico. Eu gosto de contar que o coordenador geral, que era inglês, eles querem,
Acho que ele era inglês, O americano é inglês, Ele veio se sentar ao meu lado, ele percebeu que eu estava por fora, né? Então, ele falou, olha, eu vim dizer para a senhora que se você quiser, a senhora, você não é mais, mas se quiser uma bolsa para os Estados Unidos agora, ou para a Inglaterra, eu providencio para a senhora amanhã. A senhora já pode ir. Ele percebeu que eu estava por fora naquela organização, né? E eu olhei bem para ele e falei assim, não, senhora, não quero não. Imagina, naquela época, eu estava por fora também, né? Eu não sabia o que era uma bolsa. Eu estava percebendo que a assistente social tinha ficado 2 anos lá, a outra assistente social também tinha ficado 2 anos lá. Uma era da Suécia, outra da Noruega, outra de não sei onde, cada um de um lugar ali. Mas eu estava curiosíssima para ver o que era aquilo. Agora aquele homem vinha me oferecer para ir lá longe. Que tem você... uma outra. Fazer uma pergunta. Tem uma outra informação, né? Para compartilhar com você. Ela já falou da sua história. Vou contar o que me contaram da sua história também, além dessa. Que é uma história boa. É bom porque eu fico sabendo. Não, eu vou estudar como mexer lá na televisão. Eu fui convidada e trabalhei no IANSP, o hospital. Para colaborar na classe hospitalar. Enfim, qual é a diferença de uma educação dentro de um hospital, porque eu domino a educação, eu dominava naquela época a educação fora do hospital e com outros diferentes ambientes, e aí eu fui levada a estudar isso e a ver essa questão da classe hospitalar. E aí me informaram que a abertura das classes hospitalares tinha a ver com a sua pessoa, ou seja, chegando à psicologia, que trabalhava um pouco essa questão das pessoas internadas. Veio depois, até por conta do superintendente do hospital, fez uma lei, né, dizendo da necessidade da classe. Mas a classe chega depois que a psicologia está instalada. Ou seja, a classe hospitalar, de educação, a classe hospitalar dentro do hospital. Porque as crianças internadas têm direito a continuar com a sua educação. Para isso se cria a chamada classe hospitalar, no sentido de que são professores são contratados na escola comum, mas que dão sua carga horária dentro do hospital, na linha de que essa pessoa internada permaneça aprendendo, tenha contato com a escolarização, não com a escolarização daquela escola regular, mas adaptação, né? E esse lugar da educação, essa valorização da educação na parceria com médicos, a parceria que se fez com enfermeiros, com os próprios psicólogos, né? Acaba sendo construída, porque já a psicologia tinha sinalizado a necessidade de que essa criança precisava mais do que o próprio atendimento terapêutico, ou do atendimento da enfermagem, do atendimento do médico. O médico passava uma vez por semana, uma vez por dia, ou uma vez, e a enfermeira estava toda hora, mas tinha outros pacientes. Mas a classe hospitalar deveria pensar na questão educativa. E me falaram que tinha aberto por conta da psicologia. E aí citaram o seu nome para mim. Eu preciso ser também transparente de falar, e eu fiquei muito orgulhosa, porque era da PUC, você é estudiosa daqui, e também a influência do seu trabalho, criando outras oportunidades, não só para a psicologia, mas abrindo parcerias com a educação. Acho que é isso que eu quero marcar para você. E aí vem até uma dúvida minha, como você vê a parceria educação e psicologia? Como é que eu vejo a parceria? Porque você fala que o professor, a escola, a família, como você vê essa articulação? Você vê possível? Como fazer isso? Foi que intuitivamente, não sei se intuitivamente não, porque eu já praticava isso. Isso vem muito da casa da gente, sabe? Minha mãe era uma educadora nata, ela nasceu educadora. Então, quando eu tive um problema na escola, naquele tempo não se falava em bullying, nada, não se falava, mas se praticava, né? No mundo nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Minha mãe percebeu que eu estava triste, ela me
pressionou para falar do jeito dela. Mas eu não falava, porque eu era muito igual a ela. Eu estava muito caladona, então ela senta ali um banco perto da loja, da porta que dava para a loja. Ela entra, senta ali e faz assim, ao lado dela. Eu vou lá, eu não precisava falar, eu fui lá sentar. Sentando, ela bota minha cabeça no colo dela e fala, fala, filhinha. Eu tinha que falar para ela alguma coisa, então eu não falo. Ela começa a perguntar, aí eu conto. Ela diz, por que você está assim? Então eu me chamaram de Turquinha. Turquinha. Então só faltava eu degringolar ali, porque como me chamava de Turquinha? Eu disse, me xingaram. Essa expressão não sei se existe ainda. Me xingaram de Turquinha. Minha mãe inteligente, eu disse, olha, filhinha, você devia ficar orgulhosa de chamarem você de Turquinha. E contou a história dos turcos, uma história bonita, se eu for contar aqui, depois a gente não fala de outras coisas. Mas a minha mãe foi falando o quanto o turco era importante, a Turquia era importante, as pessoas de lá, mas que ela tinha uma coisa para contar para mim. Sabe, filha, eu também não gosto quando me chamam de turca. Por quê? Porque eu não sou. O turco é inteligente, é culto, é esperto, é rico, é isso, é aquilo. Seria uma honra ser turco. Mas acontece que a gente não é e não quer ser. Eu acho uma delícia conversar com você sempre, mas o nosso tempo está terminando. Exato. Então eu vou agradecer muitíssimo a sua presença, como agradeço... A gente agradeço... falou tão pouco. Pois é, eu como agradeço a ter tido a oportunidade de ser sua aluna. Você quer terminar com uma frasezinha para os telespectadores? A gente pensa que tudo mudou para grandes, e eu vejo se repetirem praticamente as mesmas preocupações de mamãe e do professor de 70 anos atrás. Nós temos que pensar sempre na base educacional, os pressupostos básicos que têm que ser salvaguardados aí. Senão, nós vamos ficar procurando sempre. Não vamos achar. E às vezes às cegas. Muito obrigada, Matilde. Foi um prazer ter você, como sempre. Prazer foi meu. Eu também adorei. Vamos parar por hoje e aguardamos a sua audiência numa próxima oportunidade.